Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Emmanuel comenta na lição 11 do livro Vinha de Luz: abre a porta. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais, por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a terra, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades de cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Tem um texto muito conhecido no meio religioso que fala, né, da pessoa querendo comprar felicidade, querendo comprar fé, querendo comprar esperança, e chega numa loja recebe sementes. Porque esses dons, essas conquistas, o nome correto é esse, elas não são dadas de mão beijada, elas precisam realmente do esforço de cada um de nós para atingir o nosso objetivo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar o livre-arbítrio e vê que até o Pai, né, que criou a gente, ele deixa a gente a liberdade de escolha, mas ele prescreve também. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, ele vai deixando a gente escolher o caminho que a gente deve tomar, mas conforme a gente vai tomando caminhos equivocados, a gente se vê frente a frente com prestação de contas, através da lei de causa e efeito. E quanto mais prestação de contas a gente precisa ter, menos opções de escolha nós temos com relação ao nosso livre-arbítrio. Então, é semelhante àquele aluno que foi aprovado em todas as matérias, mas ficou reprovado, ficou de dependência, como se usa muito esse termo em determinada matéria. Enquanto ele está de dependência naquilo ali, ele não pode ter a mesma alegria dos outros de estar tendo conhecimentos novos. Ele vai ter que conquistar aquilo ali para poder chegar no próximo degrau. E a gente sabe que quando se trata das coisas divinas, não existem os privilégios que tem aqui na Terra. Ninguém vai impulsionar, empurrar você a ser aprovado se você não merecer a aprovação. Por isso que esse capítulo aqui, em que ele vem falar depois do Calvário, o primeiro momento em que Jesus aparece para os discípulos, e Emmanuel vem comentar, eram os discípulos dele, não ficou esse tempo todinho do lado dele, assistindo às curas, acompanhando a Boa Nova, pregando e também curando, né, em alguns casos. Por que Jesus não passou o poder, né, o poder divino dele? Porque ele passou tanta saúde, bênçãos de paz, por que não impôs isso para os discípulos? Porque em qualquer caso, em qualquer situação, o livre-arbítrio vai ser respeitado. Mas tem uma passagem do Evangelho que fala, né, que aquele que muito recebeu, mais vai receber ainda, e aquele que não recebeu, até o pouco que recebeu será tirado, aquele que pouco, né, que não deu atenção. E essa foi uma passagem que durante muito tempo ela ficou obscura para as nossas compreensões, até que a melhor interpretação que eu encontrei foi a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava querendo dizer para a gente o seguinte, que aquele que mais tem e vai continuar tendo,
é aquele que realmente está interessado, está com foco, está buscando, então as coisas cada vez mais vão aparecendo para ele. A gente pensar assim, ó, não existe aquela fórmula mágica para você atingir a perfeição em determinado trabalho. Não existe isso. Vai ter que ter esforço, vai ter que ter sacrifício, vai ter que ter dedicação, vai ter que ter renúncia. A pessoa que está fazendo isso, naturalmente, ela vai receber mais. Agora, aquele que, até o pouco que tem, ele está menosprezando, eu estou aqui à frente de um campo. Esse campo que está aqui atrás de mim, ele precisa ter a grama cortada, ele precisa ser cuidado o tempo todo, até porque se trata até de um campo de futebol, né? E o que acontece? Se não fizer isso, daqui a pouco vira mato, daqui a pouco vem praga, daqui a pouco tem cobra passando por aqui, dá buraco no meio do... E, na verdade, eu estarei perdendo até o pouco que eu recebi, porque não dei atenção, não cuidei desse pouco que eu recebi. É assim também com as coisas de Deus. Quando ele fala assim, eu estou dando aqui o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo, né, nessa figura aqui, essa linguagem figurada, ele vem através do estímulo, vai falando, vou estar do teu lado, se você realmente se interessar pelas coisas aqui de Deus. Então, a pessoa que se interessa, vem a outras passagens, né? Bater e a porta vai abrir, pedir e obtereis. Quem está falando isso não foi qualquer pessoa, foi aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso salvador, é aquele que é o guia e modelo aqui da humanidade, que é Jesus. Ele não falaria isso da boca para fora. Quando a gente quer realmente, a gente coloca a nossa vontade, coloca a nossa renúncia, a nossa resignação, né? A gente consegue sim. Então ele veio falar para a gente, ele fala para a gente, abre a porta. O mestre não violentaria o santuário de cada filho, nem mesmo por amor, né? Porque cada espírito guarda o seu tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai, né? Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus. Um dos textos que a gente ainda não leu, mas que a gente vai ler um dia, que está em um desses livros também, o Emmanuel fala que um dia dedicado a Deus, a busca pela verdade, a luz, vale mais do que 1 milhão de dias em que ficamos na ignorância. E é interessante, né, que para quem gosta de matemática, ele fala que se fosse traçar um quadro evolutivo, é como se o lado, a reta horizontal fosse o lado material, a reta vertical fosse o espiritual. Então a nossa progressão ela vem assim, o tempo todo na horizontal, quando a gente realmente decide, aí de repente a gente começa a pegar a vertical e vai tomando a direção do Pai. Mas a gente leva muito tempo, por isso que a gente até estranha às vezes, a gente vê alguns desses grandes missionários, né, eles parecem estar muito à frente da gente, mas na verdade eles estão com relação a esse gráfico, né? Mas há pouco tempo eles também estavam em caminhos atordoados, em caminhos complicados, mas quando eles resolveram, através do livre-arbítrio dele, ouvir o Espírito Santo, né, como vem receber o Espírito Santo e tocar o caminho deles, aí eles tomaram esse caminho e aí, quando se trata de evolução, né, a relação tempo, ela em pouquíssimo tempo a pessoa consegue sim, se ela se dedicar, se realmente se determinar a isso, ela vai conseguir progressos que nem ela imaginava que ela conquistava. Aliás, é assim mesmo que os espíritos explicam para a gente. Quando a gente se decide mesmo, se dedica mesmo, começa a largar principalmente essas correntes do passado, essas guerras de nossas criações inferiores do passado. Eu já comentei algumas vezes aqui que o Espírito foi bem claro para mim, falou, poxa, que pena que você ainda está preso nesse determinado vício. A hora que você conseguir largar, você vai ver que você vai alçar voos. E eu fico assim, mesmo ouvindo, ainda dando minhas cabeçadas com esses vícios que a gente tem ainda, né? Agressividade, gula, sensualidade, esses vícios que a gente traz aí de muito tempo. E estou aqui na minha luta interna para tentar alcançar esse caminho. Mas eu estou aqui, eu estou querendo dizer para vocês, de repente se eu não me fiz entender, né, vou explicar assim. Hoje eu estou na mesma condição que um determinado irmão meu está. Ele buscou o caminho, a reta dele vai começar a fazer assim, subir. Quanto mais tempo eu demorar para entrar também, mais lá para frente ele vai. Então daqui a pouco eu vou olhar para cima e vou ter a impressão de que ele está muito longe, mas de repente não vou me dar conta que em pouco tempo eu também posso estar naquele caminho lá. Só depende de cada um de nós. Por isso que ele fala assim, recebei o Espírito Santo. Foi a primeira coisa que Jesus falou quando voltou do seu momento de martírio
e se encontrou com seus discípulos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.